Começa agora Revidecast, o podcast semanal da Revide. Oferecimento Ribeirão Shopping, sempre muito mais. Olá, eu sou a Bel de Farias, bem-vindo ao nosso Revidecast, o podcast da Revide. E vamos retomar o nosso podcast semanal. Aqui você vai saber tudo o que aconteceu de mais importante na última semana. Além das notícias, vamos trazer também uma programação cultural para que você possa curtir a cidade. Olá, e eu sou o Murilo Pinheiro. Revide. Murilo, e retomamos com mais um caos na saúde. Entramos 2022 com mais um nome para guardar, a flurona. Este é um novo termo usado para descrever o caso de pessoas que apresentam Covid-19 e gripe ao mesmo tempo, em que flu se refere ao vírus da gripe influenza e rona se refere ao coronavírus. Como consequência de haver dois tipos de vírus, é possível que a pessoa apresente ao mesmo tempo, em alguns casos, sinais e sintomas das duas doenças. E a infecção por dois vírus não é uma situação rara de acontecer, principalmente em períodos em que existe circulação de doenças de transmissão fácil e com elevados números de casos, como é o caso da Covid-19 e da gripe. Apesar de se ter duas infecções ao mesmo tempo, isso não significa necessariamente que é uma situação mais grave. Ainda assim, é importante ter todos os cuidados para evitar transmitir os vírus para outras pessoas, sendo recomendado permanecer em isolamento por cerca de 10 a 14 dias, de acordo com a orientação médica, fazer uso de máscaras faciais e higienizar e desinfetar as mãos regularmente. Revide. E diante do aumento de casos de Covid e de gripe, o prefeito Duarte Nogueira anunciou nesta terça-feira, dia 11, novas medidas restritivas para conter o aumento de casos de Covid em Ribeirão Preto. O anúncio foi feito durante a coletiva de imprensa concedida no Palácio do Rio Branco. Segundo o secretário municipal de saúde, José Carlos Moura, houve um aumento acentuado de novos casos no mês de janeiro. Durante todo o mês de dezembro, foram confirmadas 1.456 casos e 3 óbitos. Por outro lado, apenas nos 10 primeiros dias de janeiro foram confirmados 1.708 casos e uma morte. Moura relata que na primeira semana de 2022 teve um aumento muito grande de síndromes respiratórias agudas graves, entre elas as principais síndromes gripais e novos casos de Covid-19, com a predominância, agora maior, da variante Ômicron. As medidas sanitárias continuam sendo as mesmas. O secretário acredita que houve um certo relaxamento, visto que houve uma redução gradual de novos casos de internações até o final do ano. Entre as novas regras que serão obrigatórias em bares e restaurantes, será a exigência do esquema vacinal completo. O uso de máscaras em ambientes abertos e fechados segue obrigatório. O novo decreto, diferente do anterior, terá validade indeterminada, cabendo ao Executivo analisar a evolução da pandemia para suspender ou alterar o texto. O funcionamento de todos os segmentos do comércio e serviços segue funcionando normalmente. A diferença desse novo decreto será para eventos de grande porte que estão proibidos. Murilo, você acha que estamos vivendo uma situação complicada como foi das outras vezes ou a pandemia está mais controlada? Acho que a pandemia está bem mais controlada. Isso a gente sempre que toca nesse assunto, se refere à vacina. Agora, isso não afasta o risco da situação que nós estamos vivendo, que pela primeira vez a gente vê aí um vírus da gripe agora ocorrendo ao mesmo tempo com o coronavírus. E todos os especialistas, os infectologistas, eles alertam que esse, apesar de ser um cenário muito controlado, ele é um cenário muito perigoso, porque a qualquer momento pode surgir um outro vírus, uma variante do vírus, cuja letalidade pode ser bem maior que essa, da Ômicron, por exemplo. Revide. Não podemos deixar de registrar a tragédia de Capitólio. Uma estrutura rochosa desabou de um cânion e atingiu lanchas na cidade, em Minas Gerais, a 259 quilômetros de Ribeirão Preto, neste sábado, dia 8. O desabamento da rocha deixou 10 mortos e 30 feridos. Murilo, esse assunto foi exaustivamente mostrado nas TVs no final de semana e, pelo que foi falado pelos especialistas, você acredita que seja um tipo de acidente que poderia ter sido evitado? Não, apesar dos nossos colegas da imprensa terem
tem tentado crucificar o prefeito e as autoridades de Capitólio, é muito difícil você prever que um paredão daqueles vai cair. Assim como desabou um pedaço da Via Dutra, assim como uma família foi soterrada numa encosta de um morro em Minas Gerais, lá em Brumadinho. Então, assim, essas coisas são acidentes fatais, né, que ninguém espera, né, não tem como se prever. Mas, a partir daí, pode-se mudar um padrão de comportamento. Então, assim, agora, todos os lugares com águas, com montanhas, com rios, né, onde as pessoas estejam expostas a algum tipo de risco, antes disso ser liberado para o turismo, vai ter que passar por essa avaliação de risco. É mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com a tragédia de Santa Maria. Antigamente se concedia alvará de bombeiro fácil, né, sem muitas exigências. Hoje ninguém mais consegue, né, um alvará de bombeiro sem cumprir todas as regras do começo ao fim. Revide. E essa semana tivemos duas boas notícias para quem está querendo uma nova colocação. A Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a FEA, abriu inscrições para o concurso de professor doutor. As pessoas interessadas nas vagas podem se inscrever até às 18 horas do dia 8 de fevereiro no site da FEA USP. Segundo o edital divulgado, as vagas são direcionadas para os departamentos de Economia, Administração e Contabilidade em regime de dedicação integral à docência. E o salário inicial é de R$11 mil. O Centro de Integração Empresa-Escola, CIE, está com 230 vagas de estágio e 28 de aprendiz abertas em Ribeirão Preto e região. Há oportunidades para estudantes de nível médio e técnico e superior em diversas áreas, como contabilidade, saúde e direito. Para conferir as oportunidades, os interessados devem acessar o site do CIE e realizar o cadastro. Revide. Paula, Juliane, o que teremos de novidade na nossa primeira edição do ano da Revide, que essa semana tem somente a versão digital? Oi, Bel, Murilo e ouvintes do nosso Revidecast. Muito bom estar de volta por aqui, viu? Como vocês mencionaram, né, logo no início do podcast, o assunto do momento é, infelizmente, o aumento no número de casos de Covid-19 e da influenza, além da dupla infecção, né, a flurona. Então, esse foi o tema escolhido para nossa capa. A tragédia que aconteceu em Capitólio, Minas Gerais, também tem espaço na nossa edição digital. Outra editoria presente é a Solidariedade. Conseguimos o balanço parcial de uma ação que a organização Voluntários do Sertão está realizando nesta semana no sul da Bahia. Isso e muito mais você encontra na nossa edição digital. Lembrando que na semana que vem teremos a nossa primeira edição impressa do ano. Até lá! Revide. E vamos conversar com o editor do portal da Revide, Paulo Apolinário, sobre as notícias quentes da política local. Vamos falar também sobre os 2 vereadores que estão enrolados no Conselho de Ética da Câmara Municipal dos Vereadores de Ribeirão Preto. Estamos falando do vereador Sérgio Zerbinato, PSB, pela suposta prática de rachadinha. Nesta semana, o Ministério Público do Estado de São Paulo pediu a cassação do vereador. A ação civil pública foi movida pelo promotor Sebastião Sérgio da Silveira, de Ribeirão Preto. Além do parlamentar, a irmã dele, Dalila Zerbinato, também foi indiciada. E a vereadora Duda Hidalgo, que também está sendo alvo de investigação pelo suposto uso de carro oficial para ações particulares. Paulo, o que você pode contar de novidades sobre esses 2 casos? Os 2 vereadores correm risco de cassação? Correm sim, Murilo, cada um em diferentes níveis. Vamos começar pela vereadora Duda Hidalgo. Ela é acusada de uso indevido do carro oficial do gabinete para fins políticos. Conforme mostramos em uma matéria aqui no portal Revide, o controle de deslocamento do veículo, que é o documento que todos os vereadores e assessores precisam preencher quando utilizam o carro, aponta que a vereadora esteve no ABC Paulista em março de 2021. Nas redes sociais, na mesma época, ela aparece ao lado de lideranças do PT em eventos do partido. O Conselho de Ética da Câmara solicitou informações ao sistema Detecta do governo de São Paulo para saber quais dias e horários o veículo passou pelas rodovias. Duda alega perseguição política e violência de gênero nas acusações. Ela indicou 9 testemunhas que deverão ser ouvidas pelo Conselho. Já o caso do vereador Zerbinato é um pouco mais complicado. Ele é investigado em 2 frentes. A primeira no Conselho de Ética da Câmara e a segunda pelo Ministério Público, que já ofereceu denúncia à Justiça. Sobre a acusação de praticar rachadinha, Zerbinato também alega perseguição política e que tem convicção de que sua inocência será esclarecida ao final do processo. Revide.
E agora o Paulo vai nos contar quais foram os principais destaques desta semana. E esse destaque do portal vai para quem curtia os sucessos musicais nos anos 90. A banda Hanson confirmou uma apresentação em Ribeirão Preto. O show está marcado para o dia 14 de outubro na Arena Eurobike. O trio americano está em turnê para a divulgação de um novo álbum, além de comemorar o aniversário de 30 anos de carreira. As vendas de ingressos para o público geral devem começar no dia 10 de fevereiro. Para saber mais informações sobre essa e outras notícias, acesse o portal Revide e nos siga nas redes sociais. Revide. E o professor Cleido Vasconcelos vai dar uma boa indicação de série ou filme para os nossos ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Novo ano, novo tempo, de que começou e pode ser que não sei o que. Que começo, né? E aí, tudo bem com vocês? Omicron, influenza, dengue, delta. Vixe, será que começa tudo de novo? Só que agora com vacina, então estamos protegidos? Não esqueçam a terceira dose, pelo amor de Deus. Tá bom. O ano começa meio assim preocupante, né? Por conta disso, eu vou começar assim a sugerir uma minissérie que tem no Netflix que é muito legal, que se chama Gente Ansiosa. É uma minissérie, nossa, agora eu esqueci se é dinamarquesa ou norueguesa, mas não tem importância, é escandinava. E é muito legal, porque são 6 episódios, 30 minutos cada um. Você assistiu o primeiro, você vai até o fim. E começa com uma pessoa disfarçada de máscara numa cidadezinha pequena, no interior, tentando assaltar um banco. O banco não tem dinheiro, porque todo mundo se conhece na cidade. A manicure da cidade, cabeleireira, ela é tipo o Google da cidade, ela sabe de tudo que está acontecendo. E essa pessoa que tenta assaltar não consegue, alguém chama a polícia, ela sai correndo e entra num apartamento que está aberto para visitação porque ele está à venda. E lá tem mais umas 7 pessoas também visitando porque estão interessados em comprar. Tudo isso que eu contei é assim, 10 minutos do primeiro episódio. A série vai se desenvolver a partir daí, porque a polícia cerca e o assaltante está lá dentro, mas é muito legal. É uma série assim... As pessoas são legais. Eu estou tentando não falar nada para não estragar o impacto. Ela é uma comédia suave, ela não é de fazer rir, gargalhar, mas assim, as pessoas, elas querem ajudar. É muito legal. Eu acho assim que ela é importantíssima para a gente assistir nesse começo de ano e tentar entender como é que o que a gente faz pode ajudar o que os outros fazem. Ou o que a gente pode fazer para ajudar todo mundo, não só a gente, tá? Tipo assim, eu preciso tomar a vacina por mim, mas pelos outros também. Esse sentimento de coletividade e de que para todo mundo ficar bem, tem que todo mundo tentar fazer alguma coisa legal, é muito legal nessa série. Vamos lá. Eu espero que vocês gostem. Esse é meu presente de começo de ano meio conturbado para vocês. Tchau! Revide. E agora vamos ouvir a indicação de livro da professora Eliana Palocci. A pandemia de Covid nos isolou, nos colocou quietinhos em casa, porque esta era a recomendação dos cientistas, da Organização Mundial de Saúde e de todas as pessoas sensatas. Tivemos sim que conter o vírus e por isso ficamos quietinhos buscando boas leituras. E nessa busca por boas leituras, um encontro profundo com o autor Edgar Morin me fez refletir sobre aquilo que é o seu tema principal, a complexidade da vida.
vida. Edgar Morin nos retrata os conflitos, as controvérsias e essa complexidade de uma maneira leve, de uma maneira encantadora. E a sugestão de hoje é o seu livro Chorar, Amar, Rir, Compreender. Todas as mazelas da vida e todos os encantos da vida estão contidos nessa obra de Edgar Morin. E de uma forma tão extraordinária, de uma forma tão maravilhosa, Edgar Morin faz um passeio pela vida, um passeio pelo mundo, um passeio por temas que, de tão complexos, fazem a nossa vida se tornar em uma coisa cheia de controvérsias, faz a nossa vida se tornar em uma sucessão de momentos tão cheios de conflitos. Edgar Morin, Chorar, Amar, Rir, Compreender. Revide. E a partir de agora, deste primeiro podcast do ano, nós vamos dar algumas sugestões do que você pode fazer aí no seu final de semana. A primeira sugestão é uma exposição que estará no Shopping Iguatemi, inspirada em filmes do cineasta Steven Spielberg, a exposição inédita Welcome to Extraordinary, a partir desta sexta-feira, dia 14. Lá você poderá ver o boneco original do longa-metragem ET, o extraterrestre. A atração foi trazida dos estúdios da Universal, nos Estados Unidos, e pode ser visitada de forma gratuita, junto com outros itens que remetem a clássicos do cinema, como Tubarão, De Volta para o Futuro e Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros. A exposição ficará em Ribeirão Preto até o dia 13 de fevereiro. Os horários para a visitação são das 10 às 22, de segunda-feira a sábado, das 12 às 20 horas aos domingos. No entanto, é necessário realizar agendamento pela internet por conta dos protocolos sanitários contra a Covid-19. E uma dica de série é Emily em Paris. É uma comédia romântica centrada em Emily, vivida pela atriz Lily Collins, que é uma jovem que vê sua vida virar de cabeça para baixo quando consegue inesperadamente uma vaga de trabalho em Paris. A trama mostra as situações vividas pela personagem no novo país. Já está na segunda temporada na Netflix e vale a pena ver pelas belas locações da Cidade de Luz. Uma dica de livro é O Torto Arado, do baiano Itamar Vieira Júnior, que ganhou o Prêmio Jabuti de Melhor Romance. O livro conta a história de duas irmãs, contada a partir de sua relação com o pai e com a terra onde viviam. Esse eu estou lendo e vale a pena ler. Uma dica de podcast é o Meu Inconsciente Coletivo, apresentado pela escritora e colunista da Folha, Tati Bernardi. No programa de áudio, Tati conversa com grandes psicanalistas, psicólogos e psiquiatras e abre ao público temas recorrentes em suas sessões de terapia. Uma sugestão para degustar uma boa massa é o restaurante L'Osteria Ribeirão Preto, especialista na culinária italiana, que conta com um menu agradável para diferentes paladares. O nhoque alla sorrentina é uma das opções da casa. O prato é composto por nhoque de batata ao molho pomodoro com manjericão e queijo Bonconiccio. Revide. Quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos e um 2022 alegre e próspero. Bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar até a semana que vem. O Revidecast tem a edição de Rodrigo Leone e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube, SoundCloud, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Você ouviu Revidecast, o podcast semanal da Revide. Oferecimento Ribeirão Shopping, sempre muito mais. Informação de qualidade tem valor. Incentive o bom jornalismo.